Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Apocalipse. Lá no capítulo 6, nós temos os seguintes tópicos. Versículos 1 e 2, nós temos o primeiro selo, cavalo branco. Versículos 3 e 4, o segundo selo, cavalo vermelho. Versículos 5 e 6, nós temos o terceiro selo, cavalo preto. Nos versículos 7 e 8, quarto selo é aberto, cavalo amarelo. E aí nós temos nos versículos de 9 a 11, quinto selo, o lamento dos mártires. Depois do versículo 12 até o 17, nós temos o sexto selo aberto. São os juízos de Deus. Então vamos iniciar aqui no primeiro selo, versículos 1 e 2. Diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos selos, dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado para vencer. Tem uma versão que diz: ele veio vencendo para vencer. Aqui então nós temos a abertura do primeiro selo, irmãos e irmãs. O cavalo era normalmente usado em atividades de guerra, atividades guerreiras. Portanto, nós temos aqui os cavalos que representam guerra, um tempo de guerra, um tempo de violência, um tempo de tragédia, um tempo de julgamento divino. Simbolicamente, o cavalo branco, ele está relacionado a Jesus, que em qualquer século, em qualquer época, em qualquer era, é vencedor. Aquele que vem vencendo para vencer. Qualquer época, seja qual for a perseguição, seja qual for a provação, a última palavra sempre é de Jesus. Não é de Roma. A última palavra não são dos países superpotentes, não são das pessoas abastadas, não são dos doutores, ou mesmo das pessoas mais simples. A última palavra sempre é de Jesus. Por isso que ele sai conquistando para conquistar, vencendo para vencer. A vitória final pertence a Jesus. E essa vitória é de Jesus e de todos os seus filhos e filhas, ou irmãos e irmãs, não é? Tendo Jesus como um irmão mais velho, todos os seus irmãos e irmãs. Tendo Jesus como filho de Deus, não é? Irmãos e irmãs. Tendo Jesus como Deus triuno, todos os seus filhos e filhas. Isso é tremendo, irmãos, é maravilhoso. 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Por isso que o primeiro cavalo é o cavalo branco, e Jesus sai vencendo para vencer. E todos aqueles que estiverem com Jesus também serão mais do que vencedores, porque a palavra do Senhor, ela se completa de Gênesis a Apocalipse. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Assim então, o primeiro selo ele é aberto, e a gente já vê aqui uma esperança muito grande, porque coisas terríveis estão para acontecer, mas Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele nos prepara e nos dá uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, para que possamos então ter fé em Deus. Amém? Hoje eu pedi para o Senhor me dar uma palavra para compartilhar com vocês, e Ele me deu aquela palavra de
de Saul, quando vai procurar as jumentas do seu pai. E a princípio eu falei, mas o que tem a ver, né, com esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, em Espírito Santo? Mas depois, irmãos, que revelação maravilhosa, né? Às vezes a gente vai procurar algo, ou a gente está passando por uma perda, por uma dificuldade, mas quem está com Cristo é vencedor. Deus ele faz as coisas assim de maneira perfeita. Então Salomão saiu com seu servo para procurar as jumentas e foi procurar auxílio do profeta. Chegou lá, foi ungido rei de Israel. Olha como que é importante a obediência. E se Saul falasse para o pai dele, né? Pai, papai quis, eu não vou não. Manda 2 servos. Faz o seguinte, manda 3 servos, que eu tenho uma coisa muito importante para resolver aqui na nossa fazenda. Será que ele ia ser ungido, escolhido? Não, porque ele não ia ter um encontro. Ele não iria ter um encontro com Samuel. Olha como é importante a obediência. Olha como é importante fazer o serviço às vezes, aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que é chato, mas é lá que Deus alcança. E quando nós estamos então do lado de Jesus, cavalo branco, aquele que sai vencendo para vencer, nós somos mais que vencedores. O segundo selo, versículos 3 e 4 diz assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Meus irmãos, esses primeiros versículos de Apocalipse, eles têm muitos mistérios, mas a gente consegue entender perfeitamente, na sua totalidade. 95% do que a gente lê aqui, a gente consegue entender claramente, sem ajuda de dicionários, sem ajuda de livros teológicos, porque está muito claro. Cavalo vermelho que saiu para tirar a paz da terra, fazer que os homens se matassem uns aos outros. Na grande tribulação vai ser assim. As pessoas estarão todas eufóricas. Se hoje a gente já percebe as pessoas eufóricas, tem um lockdown, né? Aí todo mundo fica em casa. A primeira oportunidade que esse lockdown é flexionado, né? Flexibilizado, todo mundo sai eufórico. Sai de uma maneira eufórica para comprar, para passear, para aproveitar o tempinho que está aberto. E assim também será na grande tribulação. As pessoas vão se matar umas às outras. É interessante, meus irmãos, que naquela época em que João escreveu isso aqui, o povo romano, eles tinham como Marte, planeta vermelho, e era o deus da guerra. Por isso esse cavalo é vermelho. Tendo em vista a guerra, tendo em vista o sangue derramado, tendo em vista essas situações de um matando o outro, uma grande espada, meus irmãos, lhe foi dada uma grande espada. Essa espada, sabe de quem é? De Iavé, é de Deus. Essa espada é a espada de Iavé, a espada de Deus. O seu meio de castigar as nações adversárias de Israel, segundo Isaías escreveu. Nós percebemos então que a espada de Iavé estaria consumindo os inimigos de Israel. E aqui em Apocalipse, a espada de Iavé estará então consumindo aquelas pessoas que não permanecerem fiéis a Jesus.
Não se pode duvidar, meus irmãos, que as guerras que Apocalipse fala, essas guerras são todas elas instrumentos de Deus. Pode ser uma coisa assim, desconexa, sem sentido, mas Deus, Ele não erra. E tudo o que acontece, tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer, está nos desígnios do Senhor, está nos planos de Deus. É impressionante, meus irmãos, como que essa pandemia tem revelado, né, as pessoas, através do Facebook, através do Instagram, através das redes sociais, de modo geral, todos, sem exceção, têm um poder de atitude. Neste momento, nós estamos tendo esse poder de atitude. Nós estamos fazendo um culto aqui na igreja, na rua Antônio Alves dos Santos, número 70, periferia de Osasco, Jardim Novo Osasco, e nós temos um poder de atitude tão grande, das pessoas acompanharem no mundo inteiro, sem exceção. Basta ter uma internet ligada e ligar o Facebook e colocar lá Ipino, já aparece esse culto neste momento. Isso é bom, mas também muitas pessoas estão usando essa ferramenta, estão pegando este poder para ter a sua voz. E aí dá a sua voz, expõe a sua personalidade, expõe o que pensa. E muitas coisas, meus irmãos, o diabo ele vai lá e toma conta. Às vezes a gente pensa uma coisa aqui e não fala, só pensa. E às vezes a gente pensa e fala para uma ou duas pessoas e não sai daquele círculo. Agora, quando você pensa, você escreve e dá enter, todo mundo fica sabendo. E aí então, meus irmãos, aquilo que parecia um bem, depois vira um mal contra a própria pessoa. E eu não digo de constrangimentos pessoais, porque isso passa. Nós tivemos uma guerra muito grande na época das eleições, famílias ficando de mal, brigando, não é? Mas passa. O que eu me refiro aqui exclusivamente é Apocalipse. Tudo passa, mas o inimigo ele está de olho, e o inimigo pode derrubar aquela peça para sempre, por uma frase que ela falou. E aí então que nós temos que vigiar. Por isso esse cavalo é vermelho, veio trazer sangue, veio trazer discórdia, veio trazer a espada de Yahvé, veio trazer o dia do Senhor. O terceiro selo está lá nos versículos 5 e 6 do capítulo 6 de Apocalipse. Terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Cavalo preto, cavalo branco, a vitória de Jesus. Nós já falamos aqui. Pois nós falamos do segundo cavalo, que é o cavalo vermelho. Vem trazer espada, guerra, vem trazer sangue. O terceiro cavalo é o cavalo preto, que vem trazer fome. Vem trazer fome. Lamentação. Vem trazer dias difíceis. Este terceiro selo também vem acompanhado de uma balança. Se vocês prestarem atenção na leitura, essa balança, ela significa tanto carestia, como ela significa também jugo. Tanto carestia como jugo. Se você vê a balança, ela tem 2 pratos,
não é? E uma travessa, aquilo é um jugo. Quem segura é aquela haste do meio. Então essa balança é um jugo que vem sobre as pessoas. É um jugo de fome. É um jugo, meus irmãos, onde os pratos estarão vazios e a comida vai ser racionada. Por isso balança. Quando há fartura, não precisa de balança? Não. Quando há fartura, se distribui. Dá de monte. Quem compra tempero na feira, eu trabalhei na feira um tempo, na minha infância e para adolescência, eu trabalhei na feira, e o meu chefe, o meu patrão, ele dizia assim: Dirceu, ó, aqui pimenta do reino, 3 colheres é tanto. Ia falando, explicando. Mas você olha para a freguesa e fala assim: freguesa, vou dar um pouco a mais, hein? Vou dar um pouco a mais. Eu 3 colheres e colocava mais 1 colher. E a pessoa ficava feliz. Por quê? Porque era um tempo que não estava com carestia. Então o patrão poderia dar o brinde sem perder. Hoje, meu irmão, se são 3 colheres, é 3 colheres. Vê se alguém vai dar 1 colher a mais. Porque a pessoa já vai pensar, não, se 3 colheres, um exemplo, são R$3, né? Mais meia colher, não, 25 centavos, 50 centavos, não, é muito dinheiro. Cada 10 pessoas que eu passo aqui, eu vou perder tantas colheres. Por isso tem a balança aqui. Por isso a balança desse terceiro selo. Fome, dificuldade. Meus irmãos e minhas irmãs, isso aqui é sério. O texto ainda fala aqui, meus irmãos, 1 medida de trigo. Essa medida é 450 gramas, mais ou menos. Imagine um homem, um soldado, passar o dia inteiro com 450 gramas de trigo. Esse pãozinho que nós compramos, ele tem 50 gramas? É isso, né? Mais ou menos. Então, é 9 pãezinhos mais ou menos, é isso, né? 9 vezes 5, 45, né? 9 pãezinhos, um soldado. Quem que passa com 9 pãezinhos, meus irmãos? O dia inteiro, numa batalha. Um pãozinho você come junto com a refeição. Porque os dias estavam difíceis. Com uma balança na mão, media-se então o alimento que era distribuído. Escassez, muita escassez. Um grão fazia diferença. Eu assisti um filme épico certa vez e estava tendo uma carestia muito grande de grãos. As pessoas estavam com fome. E aí então estava passando uma carroça que ia abastecer o palácio. Ali as pessoas ficaram todas de olho, todas. Ficaram observando aquela carroça cheia de saco de trigo. Quando ela passou, um avançou. Quando um avançou, todos avançaram. E aí, meus irmãos, aquelas pessoas estavam carregando aquele trigo, começaram a usar de força para mandar as pessoas embora. O saco rasga, cai no chão, todo mundo pega com a mão, coloca no bolso e leva para casa para comer. Carestia é o que vai acontecer, meus irmãos, em tempo de tribulação. No final desses 2 versículos que lemos, está escrito assim: e não danifiques o azeite e o vinho. Sabe o que significa isso, meus irmãos? A pobreza, ela vem para todos. O azeite e o vinho, em tempo de pobreza, é coisa de granfino, é coisa de rico. Isso significa que muitas pessoas em tempo de carestia vão passar através de azeite e vinho, ou seja, vão estar bem em cima daqueles que não têm nada para comer. Isso é bíblico e nós percebemos isso hoje já, e muitas coisas ainda vão acontecer piores do que nós estamos vendo aqui
e aqui não é querer ser pessimista, mas é nós olharmos para o que a Bíblia diz. Não danifique o azeite e o vinho, ou seja, a população está se matando, existe uma balança para pesar, e um grão faz diferença para dividir a comida entre as pessoas. Mas os ricos, além de ter o grão em fartura, ainda tem o vinho e o azeite para esbanjar. Luxo em tempos de carestia. Meus irmãos, aqui nós estamos falando, minhas irmãs, que é errado a pessoa ser rica, a pessoa ter luxo. Não é errado, em hipótese alguma. Deus é um Deus de todos, e Deus usa todos. Mas ser avarento e ter muito e não ajudar, isso é muito errado. Porque normalmente uma pessoa que tem muito, ela está ganhando muito em cima de alguém que não tem nada, com salários baixos. Vocês acham que o salário mínimo a R$1.000 é um salário alto? É? Não é. Mas tem muita gente que é bitrilionário e paga um salário mínimo para os seus funcionários. Está errado isso aí. Ao passo que nós vemos patrões que são cristãos, que ganham muito dinheiro, mas que todo mundo quer trabalhar para ele, porque dá um salário digno, dá condições dignas de trabalho, e a pessoa então fica feliz da vida. É isso aqui. A Bíblia, ela acerta em tudo, meus irmãos. Por isso então, este selo que é da cor preta, ele traz uma balança, e ele fala de muita carestia, e ele revela que os pobres vão sofrer, e os ricos vão esbanjar. Os ricos vão esbanjar. Isso tudo na tribulação. Quem passar por essa tribulação, verá a glória de Deus. Quem não passar, não verá a glória de Deus. O quarto selo, ele é aberto. E esse quarto selo, ele tem um cavalo amarelo. Ouviu uma voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar, pela espada, pela fome, pela praga e animais selvagens. Interessante, né? Que o cavalo vermelho é um cavalo que traz guerra e sangue. E guerra e sangue é sinônimo de morte. E às vezes a gente pensa que a morte vai ser vermelha, né? Ou senão a gente pensa que a morte vai ser preta. A gente associa. Isso é uma sociedade racista, né? Que sempre quer associar o preto a coisa ruim. Entendeu? Mas aqui nós vemos o que, meus irmãos? Que a morte é amarela. Você esperava isso? Será que tem nexo? Interessante, né? Mas sabe por que a morte é amarela? Deus, quando revela a João, tudo tem um sentido, né? Uma pessoa, quando ela fica pálida, ela fica de que cor? Ela vai perdendo a cor e vai amarelando. Por isso que a gente usa aquela expressão, né? Amarelou. Então aqui, meus irmãos, a cor amarela, ela está significando, simbolizando a palidez. Ou seja, uma pessoa viçosa é uma pessoa que tem a pele firme, que está com a pele rosada. Seja a pele branca, seja a pele amarela, seja a pele parda, seja
a pele negra, seja qual for a pele. Uma pessoa que está com vida, aquela pele fica viçosa, rosada. Mas quando ela fica doente, está desidratada, ela vai ficando de que cor? Amarela, sem vida. Uma pessoa que está no leito de morte, meus irmãos, a cor dela é amarela. É amarela. E aqui então, meus irmãos, esse cavalo ele veio trazer uma mortandade muito grande. 1/4 da terra significa 25%. Se nós temos 8 bilhões de habitantes no mundo, mais ou menos, não é? Você divide 8 por 4. É isso? Não. É por 4 ou por 5? 25% por 4. Então você divide aquele 8. Então 2 bilhões já morre logo de cara. Quantas pessoas a Covid já matou no mundo? Só no Brasil e Estados Unidos já deu quase 1 milhão. Só no Brasil e nos Estados Unidos, quase 1 milhão. Meus irmãos, a coisa é séria, as pessoas estão brincando, Jesus está voltando e a igreja tem que perseverar. Ezequiel 14:21 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Aqui Deus está usando o profeta Ezequiel para dar uma palavra para aquele povo que estava precisando acordar. Por isso então, meus irmãos e irmãs, este selo, ele é o mais terrível de todos, porque o nome dele é morte. Se lá no cavalo vermelho tem sangue, tem guerra, tem morte, mas não é morte total. São situações difíceis. Se o cavalo preto está trazendo fome e carestia, mas a gente se vira nos 30 e consegue dividir o ovo, consegue pegar uma farinha aqui, um milho ali, consegue pegar ali, vai, né, levando. Mas aqui não, meus irmãos, esse cavalo aqui, esse cavalo amarelo, ele veio para arrebentar mesmo, para arrebentar na tribulação. Por isso não queira ficar na tribulação, não queira ficar na tribulação. Seja humilde, aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a conviver com as diferenças, não julgue, se apegue em Jesus, seja uma ovelhinha. Hoje ainda estava meditando, né? Um amigo, grande amigo meu, Serginho. Nós quando nos encontrávamos, né? Sempre quando eu ia na casa dele, a gente começava a conversar sobre ministrações, sermões, pregações. Eu estava me lembrando do Serginho, que ele, pastor, ouviu um sermão essa semana, legal. Serginho, como que era? É um pastor que quebra a patinha da ovelha, para a ovelha não se perder. E aí ele ria, dava aquela risada. Às vezes é bom a gente ter a patinha quebrada, pastor, mas a gente vai continuar com a salvação. Eu falei, é verdade, Serginho, é isso aí mesmo. E às vezes o pastor faz isso. O pastor Jesus faz isso. Às vezes ele quebra a nossa patinha, para a gente não sair sassaricando. Depois a gente cai nos vales e pode perder a vida. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, esse cavalo aqui, ele veio para arrebentar a tribulação. Aqui, quem passar por isso aqui, meus irmãos, é um vencedor, porque o 5º selo, versículos 9 a 11, vai falar: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas
daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Está vendo? Então aqui no quinto selo, essa revelação é referente ao segundo, terceiro e quarto selos. Nesse quinto selo, quem está na tribulação, passa por esse quarto selo, que é o cavalo amarelo da morte, permanecer firme, não negar o nome de Jesus. Quando chegar lá no céu, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e o testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Meus irmãos, essas pessoas desse quinto selo, este selo que veio trazer aqui uma veste branca, né? Veio trazer uma veste branca para aqueles que permaneceram firmes, aqueles que sofreram martírio, a tribulação, foram mortos por conta da palavra de Deus, mas permaneceram fiéis. E no verso 10, esses fiéis, que eles estavam, diz aqui a palavra, né? Debaixo do altar. Por que debaixo do altar, irmãos? São muitas informações, mas muitas coisas depois o Espírito Santo vai revelando para nós. É interessante, porque quando o sangue, quando há um holocausto, um sacrifício na mesa, o sangue escorre para onde? Para debaixo, entendeu? Por isso que João vê então esses fiéis, né? Ele vê esses fiéis debaixo do altar, as almas daqueles, ou seja, o sangue deles foram escorrido como holocausto. E aí esses servos, eles falam: até quando o Senhor soberano, santo, verdadeiro, esperará para julgar? Sabe por quê? Porque esses irmãos que estão na tribulação, que não subiram com a noiva, eles perderam a graça, eles perderam o tempo da graça. Então agora eles querem vingança. Senhor, eu sofri, eu prevaleci, mas e as pessoas que fizeram sofrer? Quando que o Senhor vai corrigir? Quem está na graça jamais vai fazer isso. Quando você for para o céu, eu for para o céu, nós somos para o céu, você acha que a gente vai querer: Senhor, pega aquela pessoa que me humilhou? Não. Assim como Deus teve amor com a gente quer que Deus tenha amor com todos. Mas na tribulação cessou a graça. Quando cessa a graça, aqueles que permaneceram fiéis, eles querem então, é o que diz aqui a Bíblia: até quando, Senhor soberano, santo, verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E aí então, meus irmãos, essa palavra, ela está no contexto de Gálatas 6, 7 e 8, que diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus vai se cumprir. Então todas as coisas virão à tona. E na tribulação, aquelas pessoas que seguirem o anticristo, veja que o anticristo vai ser uma pessoa disfarçada de boa, ela vai arrebanhar muitas pessoas, ela vai enganar a muitos, ela vai enganar até os salvos. As pessoas vão ficar: não, esse é o cara. Então tome cuidado com o homem, siga Jesus, senão você vai se decepcionar. De repente você está
indo atrás da besta. A gente não sabe quem é a besta, a gente não sabe. Por isso que a gente tem que ser firme em Jesus. Todo homem é falho, né? Todo homem é falho, todo ser humano é falho. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo o que as pessoas fizerem de maldade, os seguidores da besta, tudo eles prestarão conta, tudo. Deus vai cobrar, tintim por tintim, como diz a história. E os últimos versículos de 12 a 17, o sexto selo diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes, caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Meu Deus, este é o sexto selo, o sexto selo. A espada de Javé, o dia do Senhor, terremoto, a lua virou sangue, o dia escureceu. Quem poderá livrar? Generais, ricos, homens, poderosos, todos estarão com medo, todos estarão terrivelmente com medo, e todos saberão que é a ira do Senhor, que é o dia do Senhor. E as palavras de Jesus em Mateus 24:34 são reveladas nesses dias. Em verdade vos digo, que não passará desta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Meus irmãos e minhas irmãs, os reis da terra, os príncipes, os generais e os ricos, todos ficarão com muito medo. Terremoto, dias difíceis. Os homens sempre se mostram muito habilidosos em descobrir meios para escapar de Deus. Já prestou atenção nisso? O ser humano sempre descobre uma forma de sair de Deus, de escapar de Deus. No que eu quero dizer? Às vezes a pessoa tem um encontro com a morte, e ela tem uma segunda oportunidade, mas ela dá um jeitinho e escapa de Deus, deixa de servir a Deus, vai escapando de Deus, vai saindo de Deus, e Deus com os braços abertos, chamando: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a pessoa escapando de Deus, escapando daqui, escapando dali. Meu irmão e minha irmã, presta atenção. Quem estiver escapando do amor de Deus hoje, não vai conseguir escapar da ira do Senhor. Pode ir para a caverna, pode ir para o subsolo, pode ir para o forte, pode ir para onde for. Quando chegar o dia da ira do Senhor, este sexto selo for aberto, ninguém vai escapar de Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortifique, nos anime, para que nós não possamos participar da tribulação, mas que possamos nos encontrar com Jesus nos céus, com o noivo. E nós, como igreja, a noiva, faremos então uma grande festa. Por isso então, fique firme com Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.